Olá, seja muito bem-vinda a essa nossa quarta aula dessa série de vídeos e a gente vai falar hoje sobre o espírito. Vamos entender a natureza do espírito, o que são os espíritos que nos rodeiam, que a gente conhece como obsessores, como guias, como mentores, qual que é a natureza disso, e entender também um pouco sobre nós enquanto espíritos. O modelo aqui vai ser o mesmo, uma aula corrida, a gente vai falando, vai trocando ideia, dúvidas, apontamentos, questionamentos. Pode deixar aqui, pode levar lá no grupo. E é isso. A gente vai se apoiar mais uma vez no Livro dos Espíritos, porque sim, porque ele é esclarecedor, porque ele tira dúvidas, não tem o intuito de doutrinar, não tem o intuito de enfim, nenhum intuito que não seja esclarecimento, tá? Então, vamos a partir daí. Eu vou ler 4 perguntas do Livro dos Espíritos, as respostas, e eu vou pedir para você prestar bastante atenção no que eles trazem. À medida que eu sentir necessidade, eu vou explicando de um jeito mais leve. Toda literatura antiga e que tem base religiosa, normalmente ela é uma leitura mais difícil, tem toda uma preocupação em encontrar palavras mais robustas, né? Mais tal. E a ideia aqui é a gente simplificar. Então, se eu sentir necessidade, eu vou simplificando de um jeitinho bom e tranquilo pra gente entender. Não precisa ser nada, né? Enfim. Capítulo 1 dos Espíritos, pergunta 76. Que definição podemos dar aos espíritos? O que é, né? Então, a resposta é que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo dentro e fora, né, da matéria. Então, o que sou eu? Sou um espírito que está dando vida, que está dando ânimo a essa alma que está fazendo e acontecendo neste corpo. 3 camadas, né? Então, a gente tem o espírito como algo maior que está aqui dentro, fazendo com que tudo aconteça, trazendo a vida, né? Ele é energia vital. Depois a gente tem a camada da alma, que é quem está armazenando as experiências e trazendo personalidade, trazendo, promovendo os movimentos de cura, também está carregando os traumas, e a gente tem o corpo que vai refletir todo esse conteúdo, certo? Certo. Então, eles estão aqui, eu sou espírito em condição humana, mas também, em um segundo, posso não ser mais espírito em condição humana e ser apenas espírito, que é o que acontece quando a gente desencarna, certo? E aí, a outra pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, então eles são diferentes de Deus, ou são um pedaço de Deus, né? E assim, então, são chamados filhos de Deus. Então, a pergunta que ele está fazendo é: de onde que está vindo? A gente é um pedacinho de Deus? A gente é diferente de Deus? Por que a gente é chamado filho de Deus? O que acontece? E aí a resposta que ele obtém é a seguinte: nós somos a obra de Deus. Então, quando um homem ele cria uma coisa muito legal, ele faz algo muito bacana, ele tende a chamar aquilo de filho, de filha, né? Porque aquela obra é a obra da vida dele, né? E se dá certo, se tem êxito, o homem olha para aquilo maravilhado e fala: essa é minha filha, esse é meu filho, é minha obra, né? Seja um livro, seja um projeto, seja uma criação que revoluciona as coisas. Bom, então, da mesma forma que o homem dá às suas criações o nome de filho, assim é com Deus. Então, somos filhos de Deus, uma vez que somos a sua obra. Todos, sem exceção. O encarnado, o desencarnado, o bom, o mal, o velho, o novo. Todos somos obras de Deus. Vamos partir desse princípio. Aline, não concordo. Tudo bem, tá tudo certo. Mas aqui, pra gente ir junto, eu vou pedir pra você validar essa ideia. Tá? Valida essa ideia. Depois
Depois pode discordar, não tem problema, é só pra gente seguir junto, tá? E aí, quais são as duas outras perguntas que eu achei interessantes para trazer aqui? Pergunta 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? E aí a resposta é: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegam. Vou parar aqui só um minutinho pra gente. Então, somos todos espíritos, encarnado ou desencarnado. Mas e aí? A gente é igual? Todo mundo tá igual? Todo mundo tá no mesmo ponto? Ou será que não? Ou será que tem essa diferença? Será que tem hierarquia? Será que é como se fosse uma grande empresa? Então tem o trabalhador, tem o chefe do trabalhador, tem o chefe do chefe e tem o dono. Será que é isso? E aí a resposta é que são diferentes ordens, são diferentes segmentos, certo? Então, da maneira como é colocada aqui, não é assim como a gente está acostumado a entender as coisas aqui na matéria. São ordens, são segmentos diferentes, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Perfeição é um termo que não me agrada, porque a nossa visão humana de perfeição ela é muito plástica, ela é muito limitada, ela é muito moldada de acordo à época, sabe? Ela é muito orientada segundo padrões, e padrões que são nossos. Então não vamos se pegar a essa ideia de perfeição, vamos nos pegar a ideia de esclarecimento. Então, de acordo com o esclarecimento de cada espírito, ele está em uma ordem. Então, vamos imaginar que você tá ali um espírito e tem vários caminhos para você seguir, certo? E não como se fosse uma competição onde você tem que ir subindo cada vez mais, certo? E aí, a outra pergunta é: existe um número determinado de ordens ou de graus de esclarecimento que está perfeição, mas a gente não está indo por esse caminho? Então, existe um número determinado de ordens ou de graus de esclarecimento entre os espíritos? Tem um número determinado de caminhos, de linhas para a gente seguir? E a resposta é que não. Não existe essa linha tênue, com um muro e uma barreira que divide eu de você, você do seu vizinho e o vizinho do filho. Não existe isso. É mais fluido do que a gente consegue conceber ou imaginar. Porque aqui a nossa compreensão é de escalada, como se fosse uma escalada social, como se fosse uma escalada numa empresa, né? A gente começa aqui e vai subindo. No ambiente espiritual, a coisa é um pouco diferente. Então, não tem uma barreira, mas podemos considerar em características gerais, então, o resumo do resumo do resumo, que são 3 caminhos principais. E aí, a gente vai ter aqui os 3. Eu vou colocar em outras palavras depois. Espíritos puros. Outros que estão na metade do caminho, então nem tão puros nem tão impuros. E os espíritos imperfeitos. Bom, vamos lá. Segundo ele aqui, os espíritos puros, eles alcançaram a perfeição. Essa perfeição que não nos cabe compreensão. Então, como é que a gente pode entender isso? São os espíritos que chegaram no auge do esclarecimento, que conseguiram uma extrema compreensão sobre si, sobre as coisas. Então, eles ampliaram todo o poder de conhecimento deles e estão utilizando isso em prol do bem, certo? Espíritos puros, que de grande conhecimento, de grande capacidade de esclarecimento e utilizam tudo isso para um bem maior. Os de segunda ordem, que estão na metade do caminho e o intuito deles, o desejo deles é o bem, fazer o bem, estar bem. Busca o esclarecimento
e tem o intuito de estar bem. Então esses estão ali no meio termo, que não é ruim, só está sendo diferenciado, né? Ramificado. E o último são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância. O que é ignorância? Aquele que ignora, aquele que não quer ver ou que não pode ver qual é o mal que ele acomete, o que está acontecendo, né, com ele, na vida dele e tal. Então esse é o terceiro caminho. Não vamos colocar como bom e mal, certo? São caminhos diferentes. Então tem o de muito esclarecimento, o de médio esclarecimento e o de pouco esclarecimento. Então, de acordo com essa ideia, cada um de nós e cada espírito, encarnado ou desencarnado, vai criar hábitos e afinidades. Então é assim, tanto no físico como no espiritual. O que muda? Só a carne, só a casquinha, bem, porque de resto, mesma coisa. Tanto quanto eu aqui sinto afinidades com algumas coisas, assim será lá. Eu vou sentir afinidade com alguma coisa. Lá é ótimo, lá. Enfim, quando não estivermos mais aqui. Então, vamos lembrar do esqueminha que a gente falou lá atrás sobre da onde eu vim, qual era a aula? Minha energia. A minha energia é resultado de quem que eu sou, certo? Então a minha energia está contando de onde é que eu vim, o que eu me tornei e o que eu estou projetando para o meu futuro, certo? No espírito é a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai estar reproduzindo os assuntos da alma. Então, quanto mais densa a alma aqui em vida, mais denso o espírito vai ficar quando desencarnar. Eu fiz um esquemão aqui. Tomara que dê pra ver. Mas eu acho que vai ficar invertido. Então, a gente tem aqui um baita esquema, ó. Então, tá aqui a tua consciência, o teu espírito. Ou qualquer outro, tá? Mas vamos pensar num outro. Vamos tirar de você, vamos tirar de mim, vamos pensar num terceiro. A pessoa encarnou. Vou baixar aqui para enquadrar. A pessoa encarnou, certo? Tá aqui uma consciência, ela vem para a experiência humana. Então nasceu o Joãozinho. Aí na vida dele ele vai passando por dores e desafios. Então nasceu o Joãozinho ali, ele passa por umas experiências difíceis, passa uns traumas. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que ele fala, não, que isso? Que vida horrorosa. Eu não merecia passar por isso, sabe? Deus me livre, isso aqui não tá certo, tá todo mundo errado, eu sou a grande vítima dessa história. Eu não tenho que perdoar ninguém, porque as pessoas que estão me fazendo mal, sabe? Eu sou... Coitado de mim. Poxa vida. Eu não tenho que melhorar nada, quem tem que melhorar é o mundo, tá? Então ele não processou nada. Não tô falando que ele é mau, não tô falando que ele é bom. Tô falando que o Joãozinho achou assim, ele achou que ele não tinha que ir atrás de nada e que, bom, quem tem que correr atrás são os outros, não é mesmo? Porque ele mesmo não tem que ir atrás, tá? Então ele permanece infantil e vai negando a importância de resolver esses assuntos e diminuindo a quantidade de vida que cabe nele. Que vida que é essa? Vida aqui, vida, acontecimentos, coisas que podem se manifestar nele, no Joãozinho, à medida que ele for liberando espaço. Então o Joãozinho tinha um pai muito difícil, sabe? E ele cresce e fala assim, eu não vou perdoar esse pai. Esse pai ele tem que vir, ele tem que pedir perdão, ele tem que reparar todos os erros, sabe? E o Joãozinho, inconscientemente, vive uma vida inteira tentando provar para esse pai, que é o pai que tem que pedir perdão, que tudo que o Joãozinho tá fazendo na vida dele é culpa do pai, então o Joãozinho não tá indo bem no trabalho, não vai bem no relacionamento, cheio de problemas, mas a culpa não é dele, é a culpa do pai. Entende? Então ele dedica muito tempo e muito espaço para essa questão da infância,
que não foi boa, que não foi legal. E não consegue deixar isso sair, seja com choro, seja com terapia, seja com perdão, seja através da religião, não consegue limpar. E passa a vida inteira ali, alimentando. E quanto mais desafios ele passa, mais ele sente essa mágoa do pai. Porque se meu pai fosse diferente, seria diferente. Porque se não sei o que não tivesse acontecido, entendeu? Então ele passa a vida inteira amargurando a alma dele. E cada experiência negativa, então ele sai daqui da infantilidade, volta para a experiência negativa, volta de novo para a infantilidade. Infantilidade por quê? Porque ele não está conseguindo o amadurecimento da alma. E ele vai amargurando, ele vai envenenando essa alma dele pouco a pouco e diminuindo o espaço de vida, de aprendizado, de expansão, né, de responsabilidade, de prosperidade dentro dele. Então o Joãozinho foi minguando isso e ficando amargo, ficando difícil e tal. O que acontece quando o Joãozinho desencarna? Como é que ele tá? Como é que tá esse espírito dele? Totalmente envenenado pela alma, certo? Que tá amargurada, que tá ali com raiva daquele pai, que não consegue ir em frente. Quando ele desencarna, esse processo continua. Qual que é a bagagem que ele tá levando? É uma bagagem pesada. É uma bagagem que não é rica. E eu não tô falando de riqueza material, tô falando de riqueza de experiência, de riqueza de alma. É uma bagagem, poxa, pobre no aspecto de qualidade e pesada em quantidade, certo? Isso vai determinar qual o caminho que o seu espírito vai seguir depois. E é o que determina todo o processo de desencarne depois daqui. Agora, vamos pensar que o Joãozinho tinha uma irmã, Mariazinha. Não por gênero, só nomes fáceis, vai. Então, aqui a consciência da Mariazinha, lá um espírito maravilhoso. Vem para a experiência humana, ali irmã do Joãozinho, no mesmo lar, na mesma casa, com o mesmo tudo. Passou as dores e desafios dela. Ela passou a mesma coisa. Só que o que ela faz? Ela fala, ai, sabe, meu pai, foi muito difícil e tal, mas, bom, ele foi o que deu pra ele ser, né, também. Sabe? Não tenho nem dó, nem nada, mas sei que não foi fácil pra ninguém. Eu não posso ficar a vida inteira remoendo isso, eu vou dar meu jeito de liberar esses sentimentos que são ruins e tal. Então, o que ela faz? Ela vai amadurecendo a alma dela e abrindo espaço e olhando para essa história de vida e falando, ai, gente, quer saber? Foi o que deu para ter sido. Se desse para ser diferente, tinha sido, né? Mas não deu, então vamos em frente. E aí, o que isso vai... qual é a consequência disso? Quanto mais ela amadurece a alma, mais ela consegue olhar para a vida que ela recebeu, não importa como, e falando, olha que legal, aqui eu tenho oportunidade, eu posso, poxa, eu tô viva, eu vou fazer algo de bom, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou ser feliz, eu vou me divertir, porque eu não tenho que provar para ninguém que eu não dei certo. Eu tô dando certo, tô vivendo, tô ótimo. E ela vai sempre ampliando. Mariazinha vai ampliando o espaço que ela tem para caber a vida. Então a Mariazinha foi lá naquele processo de autoconhecimento, liberou as questões com os pais, ela vai crescendo, ela casa, ela tem filhos, ela cria projetos profissionais, ela realiza, ela vai vivendo bem, e ela vai ampliando espaço. Ela fala, nossa, mas parece que agora tá tudo meio mono, deixa eu inventar alguma coisa para caber mais, para eu crescer mais, para eu desenvolver mais. E ela vai sempre progredindo, sempre desenvolvendo. Não tô falando que pra fazer certo você tem que ter filhos. Exemplos, tá? Cada um com a sua realidade. E aí ela desencarna. Chegou lá o momento dela, sabe? Viveu bem, foi útil até o último momento que deu.
cultivou afetos, cultivou amores, tudo bem com seus desafetos também, eles fazem parte. Sabe, uma pessoa que viveu a vida e vive a vida de um jeito ético consigo? Vamos pensar na Mariazinha, essa pessoa. Ética consigo mesmo, em busca de mais vida, de mais tudo. O que acontece quando ela desencarna? O que aconteceu com a alma dela em vida? Foi expandindo, foi crescendo, foi tomando consciência. Então, quando ela desencarna, a bagagem dela é leve e rica de experiências, de amor, de afeto, de relação. É rica de pessoas, né? É rica do que a vida proporcionou. Então, o que eu estou dizendo? Os dois vieram do mesmo lugar, do mesmo lar, mas cada um, quando se viu diante do desafio, quando se viu diante do convite de ser adulto, tomou um caminho diferente. Um caminho, estou sendo muito reduzida, mas um caminho nos leva ao esclarecimento, o outro não. Nos leva a permanecer crianças, permanecer aquela criança que bate o pé e fala: não quero, não aceito, não vou fazer. E o resultado também é diferente, né? Agora você pensa comigo, ambos no outro lado, certo? Ambos no desencarne. O que a Maria vai fazer? Maria vai ficar lá obsidiando pessoas? Maria vai ficar ali perto de gente, ser humano mesmo, que tá reclamando, que sabe, que tá vivendo briga, que tá vivendo no intuito de se alimentar daquilo, de ter afinidade com aquilo? Dificilmente, né? Por quê? Porque a partir do que vivemos, a gente consegue saber de como a gente vive, não do que vivemos, mas de como a gente vive. A gente consegue saber se a gente vai ser um espírito obsessor ou não, bem resumido. Por quê? Porque é a qualidade de vida que a gente se permite. Aline, mas eu passei por tanta coisa, a vida me deu tanta paulada e não é fácil e tal. Eu não tô fazendo juízo de valor da sua experiência, do que a vida colocou para você viver. De forma alguma. Nem cabe isso em lugar nenhum. O que eu tô trazendo é um olhar para que você observe aonde você está e o que você conseguiu fazer com o que a vida te trouxe. Você olhar para esses nós e desmanchar não vai te fazer nem uma santa, nem o contrário disso. Vai fazer com que você fique em paz, sem precisar buscar culpados, responsáveis e ficar ali alimentando aquele sentimento negativo. É sobre isso, sabe? É sobre você juntar os seus caquinhos e olhar para outra direção, promover outro movimento. Não é juízo de valor dos acontecimentos, não é sobre certo e errado, bom e mal. É sobre o que você está fazendo aqui para que depois as coisas possam acontecer de um jeito também mais tranquilo. Agora, se a gente tirar esse olhar de nós, mais uma vez, e levar lá para o Joãozinho e para a Mariazinha, e entender que em vida cada um fez de um jeito, lá do outro lado a chance também é de cada um fazer de um jeito. Por quê? Quando a gente desencarna, a gente continua tendo as nossas afinidades, os nossos papinhos, né? Então, qual que vai ser os papinhos do João? Com quem que ele vai trocar ideia? Quem que vai estar ao redor dele? Onde que ele vai querer estar perto? E a Maria? O que encaixa melhor para cada cenário desses? Percebe? Quando a gente entende isso, fica fácil de entender como é que vai acontecendo alguns processos de uma consciência que, lembra, é um fragmento, é uma obra de Deus. Como é que vai acontecendo esse processo para essa consciência ir se perdendo e ir se tornando uma consciência que está vagando, que
está ali se alimentando de energias negativas, que está alimentando situações ruins na vida de alguém, né? Porque em vida aquilo não foi dissolvido, aquilo não foi digerido. Então, quando a gente parte desse princípio aqui, do entendimento e do esclarecimento da alma, a gente consegue entender que o que leva alguns ao caminho da estagnação, outros a um caminho mais complicado, outros a um caminho um pouco mais leve no desencarne, é a qualidade de vida que eles tiveram. Eu acredito que até aqui, e se você está aqui, você acredita que nós somos cercados por consciências, por espíritos, em alguns momentos mais, em outros menos, em alguns mais esclarecidos, menos esclarecidos, tá? Então, se a gente está cercado dessas consciências, vamos também validar que todas elas tiveram uma experiência humana, todas elas passaram pela Terra. E o que vai determinar se esse amigo espiritual que está comigo, ele é de luz, ele quer o meu bem, e eu consigo ouvir, me relacionar com ele, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, o que vai determinar isso é a minha afinidade. Tanto eu quanto encarnada, quanto ele como desencarnado. Fato é, tudo desencadeia o depois. Tudo é sistema. Como assim? Como assim? Não tem como a gente imaginar um processo de vida muito amargurado aqui na Terra e um processo de vida espiritual logo após super iluminado, porque não condiz. Vai ter que se criar um processo para que esse sistema que foi vivenciado aqui possa ser dissolvido, certo? E do contrário também, né? Uma pessoa bem esclarecida tem uma alma bem esclarecida que quando passa pro lado de lá, tá com seu espírito ok. Tem nuances, tem questões no meio disso, mas a gente vai se ater a esses pontos, certo, meninas? É o que eu anotei aqui. O tanto que cabe no espírito, ele é muito maior do que o que cabe na alma. Muito. Mas se a gente olhar agora, em vida, para a alma, já tá bom. Já tá ótimo. Né? Não adianta a gente querer também saber, mas e quando eu tiver só sendo espírito e eu sentir medo, e eu sentir raiva? Isso aí é um assunto para quando estivermos lá. Por agora, para que você consiga cultivar uma vida melhor e, em consequência, um pós-vida bom, cuide da alma, cuide dos assuntos da alma, libera tudo que precisa ser liberado, sabe? Não é difícil assim a gente perceber, não. Falei ali na primeira aula do Conhece-te a ti mesmo, né? Você sabe quais pontos podem ser melhorados, quais relações podem ser melhor cuidadas. Então não é tão complexo assim. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa de intervenções externas, mas a gente sabe. E outro ponto que é importante é saber que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu processo. Se você está mais adiantada no teu processo de autoconhecimento que o coleguinha, ele vai chegar lá, tenha calma. Cuidar de você já é trabalho suficiente, né? Já é muita coisa. Então, se atenha ao seu processo. Mariazinha em nenhum momento interferiu no processo do Joãozinho. Ela estava no dela ali, olhando para a vida dela, cuidando dos pepininhos dela, entendendo que ela pode sempre ir um passinho mais além, devagar, e foi vivendo, e foi ampliando, e foi expandindo. Isso é o mais importante. Então, assim, para o espírito viver em
qualidade ou em plenitude, basta que a alma esteja em processo de esclarecimento, de cura. Certo? O resumo da ópera é esse. O espírito que está vivo em nós, sabe? Quando ele consegue se expandir, é quando a alma está mais limpa e leve possível. Tá certo? Então, por hoje é isso. É um monte de assunto para você começar a distinguir, a diferenciar e principalmente não demonizar, sabe? Nem os coleguinhas e nem as questões do mundo espiritual. Estamos falando de espírito, não estamos falando de coisas mais profundas, mais negativas, mais pesadas, hierarquias negativas. Não estamos falando de espírito. Espírito tanto quanto eu, tanto como você, uns com corpo, outros sem corpo. É isso. Então, importância de entender esse processo é parar de demonizar o que não precisa ser demonizado e começar a cuidar de você para que você não sofra consequências de uma vida amarga, tá bom? Então é isso. Até a próxima e a gente vai dar continuidade e falar um pouco mais sobre os obsessores, também de um jeito tranquilo, de um jeito esclarecedor. Tá certo? Então, até a próxima.